Bem, amigos da Rede Globo. Gente, o padre vai entrar daqui uns 10 minutos, entendeu? Ele teve alguma coisa que ele tá fazendo lá, que ele vai ser, acho que uns 10 minutos mais atrasado. Cadê o padre gostoso? Vocês são demais, hein? Ó, gente, é pra respeitar o padre na live, hein? Ele é um padre, não é pra faltar com respeito com ele. Ele é gente boa, ele não é uma pessoa ruim, não. Ele faz aqueles vídeos dele lá, mas é o jeito dele mesmo. Pessoalmente, ele não é assim, não, como faz os vídeos lá. Não, mas o padre não vai fazer o 10 de placas tectônicas, não. Quero ver esse debate. Não é debate. A gente não vai debater. Tipo, a gente vai revelar depois como é que vai funcionar, né? É uma live, tá, gente? Não é um debate 10 de placas tectônicas. É o debate do quê? Não é um debate, gente. É uma live. A gente vai falar sobre coisas na live. Sem comentários maldosos, por favor. É sobre o quê, então? Sobre ateísmo e catolicismo, né? Óbvio. É um padre Nutella? Não, ele até que ele é bem moderno. Ele não é... Eu queria um 10 de placas tectônicas. Você acha que um padre vai cair no 10 de placas tectônicas? Não, né? Como que uma pessoa com estudo vai fazer o 10 de placas tectônicas? Eu não sou capaz de responder o 10 de placas tectônicas. Como é que um padre vai conseguir? Um teólogo vai conseguir responder o 10 de placas? Não tem como. Tu acha que ele é burro? De cara ele já sabe que não faz sentido. Vai ter pedido de casamento. Ele tem todo um jeito de filósofo. Não é que é filósofo, mas ele é criativo nos vídeos dele. Que tipo, o que ele fala no vídeo é ele que faz, né? Ele que cria, né, a frase. Fica bem montado os vídeos dele, não são ruins, não. Eu gosto de assistir os vídeos dele. O 10 de placas tectônicas é outro nível, mas não é hoje, gente. Não, né? Até parece que um padre ia se sujeitar a fazer o 10 de placas tectônicas. Não, né? O 10 de placas tectônicas é só pra pegar a pessoa, pra pessoa passar vergonha, né, gente? O 10 de placas tectônicas é impossível alguém responder ele. Ele é um padre bem bacana, ele não é uma pessoa ruim, não. Ele não. As pessoas pensam que eu e ele estamos treteados, né? Que eu e ele estamos treteados, que a gente vai debater e vai brigar na live. Nada a ver, nada disso. A gente já conversou um monte no privado, já falou sobre vários assuntos e não dá em nada. Não chega em lugar nenhum, porque a fé não tem como discutir a fé, né? Agora a realidade tem como, mas só que não adianta você misturar fé com realidade, né? Pirulito que bate do Halloween ainda. Cara, que porra é essa de placas tectônicas? Então, é que eu fiz uma live. Eu criei umas perguntas para um rapaz que queria fazer uma live. Porque o irmão dele... Peraí, deixa eu baixar aqui. O irmão do rapaz me assistiu no TikTok e falou que era ateu pro irmão. Aí o irmão dele parece que ficou brabo e disse que ia me refutar ao vivo, na live, pro irmão dele voltar a ser crente. Daí o irmão dele falou, tudo bem. Aí ele mandou o irmão pra mim e a gente fez a live. Só que o cara não tinha argumento nenhum pra provar o Iau, né, cara? Ninguém pode provar Deus. Até os crentes falam isso. Como é que o cara veio provar alguma coisa, né? Aí ele veio, pagou um maior mico, deu uma aula de geografia, de placas tectônicas e ficou aí. Ficou o 10 de placas tectônicas agora. E nós batizamos o nome do 10 de placas tectônicas com a primeira live. A primeira live é a mãe do nome do 10 de placas tectônicas. Entendeu?
Ravena, deixa o cara falar, viu? Pois é, eu sempre... Não, mas o 10 de placas tectônicas é uma bagunça, não é uma live como nós vamos fazer hoje, entendeu? O 10 de placas tectônicas é uma bagunça legal, que é o que faz os memes, entendeu? Isso aqui é uma live, isso aqui não é um 10 de placas tectônicas, tá, gente? Chama o lindão lá logo. Ele achava que os cristãos estavam no céu. Coloca uma legião urbana pra gente ouvir. Pedro ateísmos. Pedros confusões, né? Nós somos ateus, graças a Deus. Ai, chegou! Chegou o nosso padre! O padre dos ateus. Tá? Boa noite. Boa noite, boa noite. Tudo bom, Ravena? Boa noite, Iago. Seja Tudo bem? bem-vindo aqui na nossa Obrigado. live dupla, que a gente planejou uma semana, né? Exatamente. Uma semana planejando. Pessoal, todo mundo conhece ele já, né? Ó, estão te dando um salve ali. Oi, padre. Opa. Oi, padre. Cuidado com os comentários, eu já falei para vocês respeitar o padre. Respeita aí. As bobas. Ó, respeitar o padre aí, hein? Então, padre, para abrir a live aí, a gente queria saber um pouco mais sobre você. Eu fiz uma perguntinha aqui só para abrir, né? Como que você teve essa ideia? Se você já desde criança tinha essa ideia de ser padre? Ou como é que foi a tua história, assim, ó? Me explica. Quando que você teve vontade de trabalhar para a igreja? Bom, então, na verdade, quando eu era criança, eu não tinha muita atração assim pela vida de padre, né? Eu era católico, minha família era desde sempre católica, né? Por parte de mãe, por parte de pai são luteranos, protestantes, né? Mas como eu vivia com a minha mãe, então a minha formação foi católica. E não tinha nenhum desejo, mas quando eu tinha 13 anos, ou quando eu tinha 12 anos, foi um padre italiano na minha escola e ele deu uma pequena palestra, entrou na aula, deu uma palestra e perguntou quem quiser ir para o seminário, escreve aqui na folhinha, a gente vai passar uma fichinha para vocês. Quem quiser visitar o seminário, né, escreve o nome aí. Então, escrevi, assim como todos, mas absolutamente todos da minha turma, né? Desde os traficantes de droga até os mais santinhos, todo mundo para o seminário. Todo mundo, né? E então eu fui 3 vezes e, na verdade, o seminário me encantou, né? Eu me apaixonei pelo seminário porque o ambiente que se vive, né, principalmente entre os adolescentes no seminário, é um ambiente muito bom. Então era futebol, eu gostava muito de jogar futebol, tinha piscina, tinha coisas que realmente eu não tinha na minha casa, né? Então era muito atrativo, muito chamativo, muito, né? Mas até aí não tinha assim desejo de ser padre nada. Então eu entrei no seminário com 14 anos, né? Fiz uma experiência de 1 mês que se chama cursinho de verão, durante o verão, e eu pensava, depois desse cursinho, já em ir para casa. Porque eu não quero ser padre, né, não é a minha vocação. Só que no último dia, realmente no último dia, a gente estava, ou no dia anterior, no penúltimo dia, né, a gente estava fazendo uma que chama hora eucarística, que é 1 hora diante de Jesus na Eucaristia, né? E eu olhei para Jesus, ó, pode dizer que é uma experiência subjetiva, experiência sobrenatural, eu nunca vou saber dizer isso, né? Mas naquele momento eu disse, não, se não é para ser padre, não existe outra possibilidade para mim, né? Então aquele ali foi o momento, assim, da minha decisão, com 14 anos. Claro que depois teve muitos momentos de crise em que eu tive que renovar essa decisão, né? Mas eu quis ser padre já estando no seminário, né? Essa foi mais ou menos o momento da minha decisão. O seminário é diferente de ser padre? Eu não entendo bem dessas coisas. Seminário é a casa onde o candidato, né, ao sacerdócio, o que se chama seminarista, vai para estudar, né? Antes, na Idade Média, os padres se formavam no mundão, né? Só que aí o Papa e os bispos viram que isso não era nada bom, visto muitos problemas que o clero tinha, né?
Então começaram a reunir todos os que queriam ser padres em seminários, que são casas onde os candidatos, né, os vocacionados, vão para se formar. E, claro, é muito mais protegido, você tem uma vida de oração, vida de comunidade, então você não está em contato com as tentações, vamos dizer assim, né, o dia inteiro, como talvez os padres estavam no passado. Legal, cara. Eu Uhum. não sabia que era tão divertido assim, que vocês jogavam Não, é... bola, natação. Por isso que você se sente bem feliz. Dá pra ver nos teus vídeos do Instagram que você se Sim, sente super em casa, super à vontade. Cada um tem um rumo de vida, né? E eu acho que quem se entrega para essa vida tinha que ter alguma coisa boa na história, né? Muito amor pela religião, né? Que nem você falou, né? Você teve um encontro com Jesus, se apaixonou pela religião. Também tem o seminário que é legal, que tem uns amigos que, né? Então, tudo isso daí é o suficiente para ser padre. As pessoas acham que eu achava que era apenas a religião, mas também tem essa comunidade, né? E esse com esforço certeza, que é essencial, senão você não aguenta. Senão, maneiro. Eu uma não hora... sabia, olha, eu ia morrer sem saber que os padres jogavam bola lá no seminário. Pois é. Ah, eu não sabia que eles eram divertidos. Eu conheço o Renato do TikTok. Meu, os vídeos Uhum. dele são muito bons. Eu vi o Sim. vídeo que tu fez com ele. De fato, ele mora aqui comigo, Renato Ah, ZLC, é? ele é da minha comunidade, sim. A Ele gente faz briga os todos vídeos. os dias Ele é o aqui. padre mais famoso do TikTok. Pois é, pois é. É mexicano ele, né? Sim, Então, uhum. vamos para as nossas perguntas que, Vamos pessoal, lá. é o seguinte, eu e o Iago, a gente até conversou sobre a gente fazer as perguntas pessoais, tipo assim, perguntas que ele tem dúvida sobre como é ser ateu, ou o que você faz nessa situação sendo ateu, assim, mais ou menos por aí, né? Então, a gente até pensou em contar as perguntas um para o outro anteriormente, para a gente projetar bem uma resposta feita. Só que não ia ficar natural, entendeu? Então, a gente ensaiou as perguntas, né? Programou as perguntas sem contar um para o outro. Então, é novidade Uhum. para mim as perguntas dele. E as minhas perguntas para ele também é novidade. Eu vou ter que responder aqui, ó, na cara. Uhum. Entendeu? Acredito que eu tenho resposta para tudo, porque para eu ser ateu, em todas as hipóteses da vida, eu tenho uma colocação ateísta, né? Então, é impossível não responder qualquer pergunta pessoal. Pode fazer, padre, fica à vontade, a primeira pergunta. Tá, então, bom, são 3 perguntas bem simples. Uma pergunta de caráter, vamos dizer, um pouco mais teórico, outra pergunta de caráter prático, né? E outra pergunta de caráter pessoal, né? Da sua decisão, da sua vida, tá? Então, a primeira pergunta seria a seguinte. Bom, dando um contexto anterior, né? Esse debate, na verdade, eu não gosto de debate sobre a existência de Deus, porque eu acho uma coisa completamente inútil. São perguntas, não... a gente fez uma live para tirar dúvidas sobre Exatamente. pensamento. Vamos lá. Exatamente. Então, quando falaram debate, eu falei, putz, velho, ou seja, eu odeio debate sobre a existência de Deus, né? Mas vamos lá. Sentido, né? A fé não se discute. Exato. E então o debate surgiu porque eu fiz aquele vídeo sobre o ateísmo, né? Em que eu coloquei 2 tipos de ateus, né? Claro, usando uma figura de linguagem, dividindo... Sim, eu entendi depois. Mais pra frente eu entendi que você estava falando do caráter. Na realidade, não era das posições dos ateus. Até fiz um vídeo explicando. Gente, eu entendi o que ele falou. Eu só falei que ele deveria fazer outros vídeos explicando. Mas como você está em outra área, né? Todo mundo que me conhece sabe. Então, se as pessoas quiserem perguntar aqui na live também, né? Ah, eu sou aquilo, isso, eu aquilo. Né? Então, a pessoa tem que se informar. Tem muitos tipos que eu nem conheço de ateus. É muita variedade de ateísmo. Então por aí. Isso, então, então vendo que o ateísmo, né, ele não é um conceito, não é uma ideia unívoca, não tem só um significado, não tem só 2 significados, mas é muito análogo. Então, a primeira pergunta, né, seria que tipo, né, assim, gostaria que você explicasse a sua teoria, né, que tipo de ateu você se considera, né? Qual é a sua teoria de ateísmo, que você segue, que você acha que não, essa é racional, essa daqui convence o meu intelecto. Né? Essa é a pergunta. Então, adorei a pergunta. Muito bom. Bem colocado. Gosto desse tipo de pergunta assim. Até já fiz vários vídeos, só que tá muito para trás, não viu. O tipo de ateísmo que eu me considero. Quando eu entrei no ateísmo, eu era cética, seca. Ai, não acredito que a live tá travando. Não acredito.
Não acredito que a live... Será que é problema meu? Daqui? Alô? Não, eu não sei. O próprio Instagram faz isso depois. Voltei. Acho que estou aqui ao vivo, né? Agora é ele que tá isso. E o pior é que a gente nem pode ir pro TikTok. Não, acho que foi agora. Acho que foi, hein? Agora eu acho que foi, sim. Desculpa, tava travando o meu aqui. Tava travando o meu também, não era só o teu, não. Tá. Então, eu já tive várias fases, que não falei, né? Eu tive a fase cética. Quando eu entrei de cabeça, eu fiquei completamente cética com tudo. E eu acreditava realmente, eu era tão inocente que eu acreditava no Big Bang, que o Big Bang, tipo, explodiu do nada e criou tudo, assim, tipo, a singularidade. Eu acreditava nisso, eu achava super básico, né? O básico do básico, é só isso que o ser humano sabe. Só que com o passar do tempo, misturando outras culturas, estudando cultura chinesa, estudando panteísmo, deísmo também, né? Que o deísmo, ele, de qualquer forma, ele tem um deus, né? Por trás disso aí. Mas é como se fosse um efeito da natureza. Depois de eu pesquisar tanto tipo de ateísmo, eu comecei a perceber que eu estava errada. Eu não deveria ser tão cética. Porque tem muitas coisas no mundo que a gente não entende. Tem muitas coisas escondidas do olho do ser humano. Então, às vezes, as religiões estão nomeando essas coisas, entendeu? Pode ser isso. Porque é que nem a morte, né? Antes de você nascer, você não sabia onde você estava. Aí depois que você morre, você não sabe como é que vai ser. Supostamente é para ser como antes de você nascer, né? Essa é a minha teoria. Que eu vou viver no mesmo lugar que eu vivia antes de nascer. Essa é a minha teoria sobre a morte, né? Vou morrer e acabou. Não vou para lugar nenhum. Claro que é uma teoria que eu não tenho comprovação. Eu tenho que deixar bem claro isso para todos. Eu sempre tenho que deixar isso bem claro para os ateus. Nós não temos comprovação de que morreu e acabou. É a nossa opinião. Mas se tem pessoas que acreditam em reencarnação ou em vida após a morte e ressurreição, não tem como a gente refutar isso, porque isso é uma coisa que também tu não sabe se tem. Então, você tem que dar a tua opção. Tipo, a minha opinião, eu vou morrer, acabou. Na opinião do outro, ele vai reencarnar. Como que eu vou provar que ele está errado? É uma coisa metafísica, eu não posso alcançar. Então, ele me respeita, eu respeito ele. Mas na minha concepção, né, como você fez a pergunta, é exatamente isso. Morreu, acabou. E o universo? Como é que eu imagino a formação do universo? Eu, há muito tempo atrás, como eu falei que era cética, pensava no Big Bang e acreditava cético, que o universo, da maneira que os cientistas explicavam o Big Bang. Depois que eu comecei a pesquisar mais sobre a origem da Lua, da Terra, eu comecei a ver que tinha muita teoria que foi mudada com o passar do tempo e a ciência não era estável. Ela era completamente instável. Então, eu entrei em um consenso de que talvez o Big Bang esteja errado. Pode estar completamente errado. Pode ser que esse movimento das galáxias, tudo isso envolva outra coisa que a gente não tem conhecimento porque a gente não tem como voltar no passado. Aí eu conheci o taoísmo. Né? Sobre o Tao e tal. Sobre o Tao e tal, né? Ficou, combinou. Aí comecei a estudar o taoísmo e na cultura chinesa, claro que eles acreditavam em vários deuses, né? Mas na cultura chinesa, o universo surgiu primeiro que os deuses. Tipo, o Tao, o universo, ele sempre existiu e ele se transforma da mesma maneira que a gente se transforma, né? Nasce, apodrece e volta para a natureza. Ele vive nisso aí. Ele vive no yin yang. E isso é visível. O Tao é visível. Você vê a claridade, a escuridão, o macho, a fêmea, a calmaria, a agitação. Você vê o Tao em tudo. Tá aquele equilíbrio, aquela matização entre duas coisas. Isso é muito visível. Você enxerga isso. Então, eu comecei a perceber isso. Aí eu falei assim, com certeza, se fosse para existir deuses, o universo viria primeiro. Ele criaria esses seres, evoluiria esses seres, e esses seres fariam a gente. Essa é a única possibilidade de existir um Deus. Aí eu deixei de ser aquele ateu cético, seco, chato, né? Que fala de Big Bang, de singularidade. Eu abandonei isso daí faz muito tempo. Eu sou um ateu ascético, praticamente, né? Eu acredito na mesma teoria que os chineses, de que o universo sempre existiu. Inclusive, eu fui pesquisar, né, nos sites de ciência se existia alguma teoria científica, e tem a teoria do CCC, tem o modelo de Penrose, e eu achei muito interessante porque se encaixa na teoria do taoísmo, né?
Então, mais ou menos, a minha visão do mundo é essa, né? Do universo. Acredito que ele sempre existiu, só que de outras formas. E que é inalcançável imaginar se ele teve começo. Não faz sentido nenhum ele ter começo. Não faz sentido nenhum alguma coisa criar ele, porque ele já é a base das coisas. Então, ele vai ter que fazer as coisas. É impossível alguém fazer ele. E, para mim, ele não tem fim. Porque a palavra infinito foi inventada, né? Tem essa palavra inventada, infinito. Mas quem conhece alguma coisa com essa propriedade? Ninguém. Não existe nada no mundo que a gente veja que seja infinito. Então, essa propriedade deve ser do universo. Com certeza deve ser dele. Entende? E, na minha concepção, existe uma inteligência. Óbvio que existe uma inteligência que organiza tudo no universo, né? Você olha para o DNA está completamente organizado, tá tudo harmonizando, assim, né? Para fluir a vida. Só que, de repente, do nada, vem uma catástrofe e modifica tudo, evolui tudo para outra coisa. Então, não tem nenhum preferidinho no universo. O universo ele é hostil que nem o mar. Se você entrar no mar, o mar vai te afogar. Se você não nadar, você vai morrer. Mas não é culpa do mar, tá, gente? Tipo, o mar não é um deus ruim. Ele é um amontoado de moléculas. Sobre a gravidade da Lua, com a maré. Então, para mim, no caso, o que seria o Deus, que seria o tal, que seria o que originou tudo, ele não tem consciência humana. Ele é completamente hostil, mas não porque ele é mau. Ele não é humano. Na minha concepção, ele não é humano. A matéria não é um ser humano. Não tem como a gente comparar. Eu vou comparar o tal comigo. Ele evolui o DNA das raças, dos animais. Eu não consigo fazer isso. Tipo, ele faz os planetas girar em torno do Sol. Tipo, eu não posso achar que o universo vai ser um Deus, né? Tipo assim, uma pessoa. Eu não consigo encaixar isso. Eu acho que o Senhor maior e a magnitude perfeita é o próprio universo. E, inclusive, na minha concepção, né, de ateu taoísta, eu sou ele. Tipo, eu tô dentro dele porque o meu corpo é feito de átomos que pertencem ao universo, né? Um dia já estiveram lá em uma estrela no passado que explodiu e vagou pelo espaço e veio até aqui na Terra. Então, eu sou um pedaço do tal. Então, eu também sou ele é eu. E fica esse negócio meio panteísta, entendeu? Só que eu não gosto de dar nome. Esse negócio de tal significa caminho. Tal em chinês significa caminho. Que é o caminho para o equilíbrio da vida. Você vai ter que equilibrar a sua vida... Durante a sua vida inteira, você vai tentar equilibrar tudo certinho, ter a ética, a moral, entendeu? Dentro do universo. Seguindo o exemplo do universo, que é o tal, que no caso estaria na posição de Deus, que ele equilibra tudo, né? Então, se tá tudo equilibrado, tem o bem e o mal, né? Uma hora você vai fazer o mal, uma hora você vai fazer. Mais cedo ou mais tarde. Na Bíblia diz que todo mundo pecou, né? Então, daí você já tira daí, né? Então, o tal é presente em tudo. Essa é a minha filosofia. Vou passar para a segunda, senão vou falar para sempre. Sim. Então, ligada a essa primeira pergunta, e você já deu o passo para a próxima pergunta, né? Que seria uma pergunta mais prática. Ok, então você se diz ateia, né? Agora você também colocou que você segue essa doutrina taoísta, a linha taoísta, mas diria, tem também... É uma espécie de crença, praticamente, né? Exatamente, existe, pelo menos existe algum fundamento, né? Que é essa força, talvez impessoal e incognoscível, que é o tal, né? Tá. Ok. Essa força, esse fundamento, ele é capaz de fundar uma ética, ou seja, um ateu como você, que segue um pensamento assim, né? Essa teoria. Como você funda a sua própria ética na sociedade, em relação com os outros, né? Como posso dizer, não, esse ateu, ele vai cumprir as regras da sociedade, ele vai ter uma ética, ele vai ser capaz de ver uma moral, porque pelo menos ele tem um fundamento que dá uma base a isso, né? Sim. Como você... Então, o fundamento, né? Todo mundo sabe que toda a base de todas as civilizações, né, organizadas, as leis organizadas vieram através de religiões. Até lá na China, o cara conversou com um dragão, né? Você já tira por aí. Então, alguém viu alguma coisa estranha. Na Índia, viram pessoa metade peixe, metade homem, pessoa com cabeça de elefante, pessoa com cabeça de boi. Em cada canto foi uma coisa, né? O Abraão falou com Deus, falando com estrelas e por aí vai, né? Então, cada canto sempre se levantava uma pessoa muito inteligente, por sinal, que nem o Imperador Amarelo, né? O Moisés. Você tira por aí. Essas pessoas que eram líderes, eles tinham que falar que falavam com alguma coisa,
para poder fazer as pessoas acreditar neles, porque as pessoas eram leigas. Mais ou menos o que Jesus fazia com parábola, porque as pessoas não tinham a sabedoria de Jesus Cristo, ele tinha que usar uma parábola. Então, o imperador Fuxi e o Moisés, né? A gente não sabe se Moisés existiu nem o Fuxi, né? Mas se eles existissem, né? Foram eles que colocaram as primeiras leis, né? Dos semitas e dos chineses, né? Então, a gente não sabe se eles falaram com alguma coisa, mas talvez eles fizeram isso da mesma maneira que Jesus teve que utilizar a parábola, entendeu? Para ganhar credibilidade, porque o povo não tinha ética e moral e eles queriam colocar isso. Então, eles tinham que dizer que falaram com alguma coisa para as pessoas acreditar, entendeu? E aí eles montavam as leis e as éticas, né? Escrevendo lá o livro das mutações, a Torá, eles foram organizando as leis, né? Eu acredito que foi isso que aconteceu, porque do mesmo jeito que tem histórico falando da parte sobrenatural, em outros históricos não tem nada sobrenatural e também não tem comprovação, né, de que o Fuxi falou com o dragão e nem que o Moisés viu uma sarça pegando fogo. Mas eu acredito, na minha concepção foi isso que aconteceu. Os caras mentiram, né, ou inventaram ou sonharam, vai saber, né? Às vezes o Fuxi dormiu na beira do Rio Amarelo e sonhou com o dragão. Então, né, pode ser essa a minha resposta. Com certeza foi isso que eles fundaram. Ah, não, falta responder a minha ética, né? A minha ética funciona assim. A ética dentro do ateísmo não existe, porque o ateísmo é uma posição, né? Uma posição sem Deus, não é uma religião. Então ele vai seguir a ética da sociedade onde ele mora. Por exemplo, na China, se você vender um baseado, você vai morrer. Aqui no Brasil, se eu vender um baseado, eu não vou morrer. Eu vou presa. Então o ateu ele segue a ética que o país colocou, né? Estabeleceu. Porque o ateísmo ele não participa de governo, ele não tem poder, é uma minoria que não tem poder em nenhum país. Nos países islâmicos, quem coloca a ética é o Estado Islâmico. E nos outros países que são cristãos, né, tem a Bíblia, né, que ajudou muito a sociedade, né, em muitas questões de não matar, não roubar, não adulterar, né, moldou o caráter das pessoas em alguns pontos, foi bem importante. Mas na China também tem cultura de não trair a mulher, todos os lugares sempre teve, no meio dos indígenas, né? Não foi só a Bíblia que moldou a humanidade, mas a Bíblia, assim como todas as outras crenças, foi importante para a humanidade crescer. E o ateísmo, ele não tem ética e moral, ele segue o que todo mundo segue, de acordo com o país que ele está. Porque ateísmo é uma posição, é sem deuses, a pessoa não acredita em nenhuma mitologia. Aí ela vai ter que escolher o código de moral que ela achar melhor. Por exemplo, eu sigo assim. Se eu fazer para outra pessoa, se fosse a mesma coisa que fizessem para mim. Tipo, aquela pessoa tá doente, eu vou lá levar uma sopa para ela, porque se eu tivesse doente, eu ia querer. Então, a maioria dos ateus faz isso. A gente tenta se colocar no lugar da pessoa. Tipo, a gente olha para a pessoa e muda de corpo, assim, né? Imaginando, né? Passa a alma para dentro do corpo da pessoa. A alma. Muda de corpo com a pessoa e se imagina como seria eu estar ali, né? Corta o coração você ver uma pessoa dormindo na rua. Ninguém quer ver ninguém dormindo na rua. E eu fico triste, cara, porque eu já dormi na rua, então a minha ética vai mais ou menos por aí. A minha ética, a minha moral se baseia na empatia, só isso, empatia. É a única coisa que os ateus seguem, é empatia. Todos eles, você entrar em site de ateísmo, vai estar escrito lá, empatia. É só você fazer para os outros o que você queria que fizessem para você. É o máximo, porque o ateísmo não é uma religião, né? Ele não tem um canone, ele não tem nada que possa... Na China, a gente tem um confucionismo, que é uma filosofia sem deuses, né, ateísta, que colocou ética e moral na China. Mas eu não posso falar isso da América e da Europa, porque os ateus do Ocidente não criaram nenhum código de ética, porque nunca tiveram espaço, porque eles sempre foram perseguidos para cá. Na China, eles tinham espaço. Então, o Confúcio, né, ele conseguiu criar um código de leis e éticas, mesmo sendo ateu e agnóstico, na realidade, né? Ele era um ateísta agnóstico. Ele conseguiu criar um código de leis e mesmo sendo agnóstico, as pessoas confiaram no código de leis dele, de ateu. Mas aqui no Brasil não funcionaria se um ateu fizesse isso, né? Ninguém ia querer ouvir um ateu porque aqui é cristianizado. Mas qualquer um ateu pode criar um código de lei, assim como a igreja criou, como a Bíblia criou. Qualquer pessoa é capaz de criar um código de lei e moral. É porque não tem espaço. Então, os ateus daqui, do lado de cá, seguem a moral cristã, praticamente, né? A gente sabe o que é o certo e errado através dos cristãos, porque eles colonizaram aqui, eles são maioria. Mas se você estudar lá as leis, né?
a doutrina confucionista, você vai ver que não tem muita diferença e foi feito bem longe da Bíblia, né? Mas ficou meio parecido. E foi feito por um ateu, né? Há muito tempo atrás, antes de Jesus nascer. Terceira pergunta, vamos lá. Vamos para a terceira, então. Essa é mais pessoal, então se você também não quiser responder, não precisa, não é para invadir também a sua intimidade, né? Mas nós, no ambiente cristão, religioso, né? Às vezes nós olhamos para os ateus como pessoas traumatizadas, que tiveram problemas, talvez, com os pais, que tiveram problemas na família, não sei, tiveram talvez algum trauma com a própria religião, e é por isso, né? Só por causa disso que elas viram, depois, claro, se rebelam contra Deus e viram pessoas ateias, né? Nós temos esta... Não sei se chamar de estereótipo ou de falsa visão, né? Ou, em alguns casos, eu acho que é um fator, né, a ser tomado em conta. Se você não quiser responder, não precisa, mas a minha pergunta é, na sua vida, no seu caso em particular, o que lhe levou a tomar essa decisão, né, pelo ateísmo? Ótima pergunta. Claro que eu vou responder essa pergunta. Eu adoro essa pergunta. As pessoas perguntam direto. Eu concordo com a maioria das pessoas cristãs que fala sobre pessoas que perdem parente e viram ateu, mas na realidade ela não virou ateu porque ela perdeu o familiar. Ela entrou em uma situação de realidade. Ela viu que não tem ninguém protegendo ninguém, que não tem nada sendo controlado. Aí ela duvida da sua fé e busca o ateísmo, vai atrás de ateu. E começa a dizer, olha, eu não estou mais acreditando em Deus porque aconteceu tal coisa na minha vida. Será que eu vou para o inferno? Aí ela vai escutar uma chuva de coisa do ateu e vai começar a desacreditar. E ela vai começar a procurar cada vez mais isso, ela acaba virando ateu. Mas com certeza, alguma coisa de errado na vida de algumas pessoas leva elas até o ateísmo. Assim como falam que as pessoas LGBTs são ateus. Os ateus são LGBTs. Mentira! A maioria dos ateus que tem no mundo, quase 1 bilhão de ateus que tem no mundo, né, que tem 700 e poucos milhões de ateus no mundo, ou 800 milhões, a maioria deles são tudo chinês e russo e são homofóbicos pra caramba. Então, se você é LGBT, você pode ser budista, candomblessista, umbandista, você pode ir pra onde? Tem até igreja protestante que é de viado. Então, não faz sentido uma pessoa deixar de amar Deus. Eu falo isso pros viados que acreditam em Deus. Você pode continuar amando Deus, cara. Não tem nenhum problema, não é preciso você largar Deus porque você é LGBT, não faz sentido. Você vira ateu porque você é ateu, não porque você é LGBT. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A maioria dos ateus que pisam sobre a terra são homofóbicos, são hostil. Tem muito ateu que não presta em alguns cantos por aí. Que não é ético, não, assim, questão de empatia. Não gosta de gay e acabou, né? Então, na minha vida não foi assim que aconteceu. Eu era muito amada na igreja. Nossa, eu me criei dentro da igreja, cara. Eu comecei a cantar na igreja já com 5 anos de idade. Todo mundo amava eu e a minha irmã. A gente era lambida pela igreja inteira. Do pé a cabeça. A gente chegava na igreja, todo mundo, ai, as irmãs mirins. Nossa, todo mundo se apaixonava por gente, porque a gente cantava pequenininha, né? E a gente se criou lá dentro da igreja. Estudando Apocalipse com 7 anos de idade. Já sabia até como é que o mundo ia acabar com 7 anos de idade e não dormia de noite. E aí eu cresci ali e fui até os 21 anos na igreja. E quando eu estava com 21 anos, eu já estava trabalhando no ministério. Eu já estava pregando em centro de reabilitado de drogas. Já estava fazendo vários trabalhos e eu comecei a duvidar da existência de Deus quando foi o dia que eu falei assim, já que eu falo fluente em espanhol, eu posso fazer missão na América, então eu vou ler a Bíblia toda de novo antes de me alistar para isso aí. Aí eu fui lá e li a Bíblia inteira de novo, levei um bom tempo, né? O Novo Testamento eu li 1 mês e meio, assim, de toque. Fui lá e li a Bíblia inteira de volta, para mim bem preparada mesmo, assim, não, vou ler de novo. Depois que eu acabei de ler, eu fechei a contracapa e entrei em choque. Porque eu tinha lido muito picado e não me lembrava de todas as coisas. Aí eu entrei em choque de realidade. Aí tinha o batismo com o Espírito Santo, né? Churubicantas Labassúbias da Igreja Assembleia de Deus. E eu não acreditava naquilo, no Decantos Labassúbias. Eu nunca acreditei naquele Decantos Labassúbias. Eu achava que aquilo ali era verdade em algumas fases da minha infância, mas não acreditava que podia ser real aquilo, né? Então, eu comecei a pedir para Deus me batizar com o Espírito Santo, porque eu queria sentir aquilo. Eu queria sentir o Espírito Santo. Como todo mundo dizia que sentia. Uhum. Só que isso nunca acontecia. E eu era uma pessoa perfeita, eu não fumava, eu não bebia, eu não me metia com homem nenhum, eu não fazia nenhum pecado. Eu era uma freira.
seria impossível, entendeu? Só deixa eu mudar aqui de ambiente de volta. Então é impossível. Se eu não fosse escolhida de Deus para falar, vou botar para carregar o celular. Se eu não fosse escolhida de Deus para falar em línguas estranhas, quem seria? E isso nunca aconteceu. Então, quando chegou uma certa parte que eu falei para os irmãos da igreja que eu não estava mais acreditando na Assembleia de Deus, né, e naquele negócio de decantos labassúbias toda, eles falaram para eu falar por conta própria. Eles contaram o segredo, entendeu? E isso me derrubou completamente, né? Porque o que me segurava na igreja até certo momento, depois que eu li a Bíblia toda, né, que eu desconfiei que tinha alguma coisa errada ali, que a imagem que eu tive de Deus lendo o Velho Testamento foi totalmente diferente de quem era Deus no Novo Testamento. E tinha muito machismo, muito xenofobia, muita coisa ruim ali, muita guerra e muitas coisas de Deus mandando matar tal povo, e criança, e primogênito. Isso tudo ficou um balão na minha cabeça. E eu falei, se esse Deus existir, eu não quero ele. Eu falei para mim mesma, assim, ó, eu não gostei. Não foi esse cara que eu conheci a vida inteira. Depois eu virei deísta. Aí eu falei assim, mas o meu Deus não é esse da Bíblia. O meu Deus, existe um Deus, mas não é esse da Bíblia. O meu Deus é bom. Aí virei deísta por um tempo, permaneci na igreja pregando deísmo. Preguei deísmo dentro da minha denominação, até me descobrirem. Aí depois do deísmo, aí eu me afastei de vez. Falei, vou me afastar desse decanto labassúbias aqui. Aí comecei a contar para os irmãos que eu não estava mais acreditando, que eu estava meio que deísta, meio que ateísta, não acreditava na Bíblia, não sabia mais o que eu estava seguindo. E os irmãos pediram para eu ficar na igreja. Não, não faz isso, isso é o diabo que está colocando coisa na sua cabeça. Você é muito inteligente, a gente precisa de você, você prega com a gente, você sai com a gente para cantar, se você sair vai quebrar a gente e continua com a gente. E eu falei, eu não posso ficar num lugar que eu não acredito mais, cara. Eu olho para vocês falando língua estranha, olho para vocês dando glória a Deus, e eu olho para a mão de vocês e olho para o teto da igreja, e eu sei que ele não está lá. Eu não posso ficar lá com vocês, eu não participo mais da mesma ideia, cara. E aí eles entenderam, né? Conversei com eles, eles entenderam. Mas quando você quiser vir visitar, você pode vir. Não, eu sei, a igreja é aberta para o público, né? Mas raramente eu fui. Eu fui acho que umas 2, 3 vezes ateu lá na igreja. Só para ver a minha amiga pregar mesmo, sabe? Que era a minha amiga minha dupla, né? De pregação. E depois que eu saí de lá, eu me enfiei em grupo de ateísmo de vez, porque eu já estava, né, metida para saber qual que era a ideia deles. Eu achava até então, quando eu era crente, que os ateus eram pessoas revoltadas, que odiavam Deus, que eram satanistas. Eu tinha uma visão completamente errada do ateísmo. Se a pessoa falasse que era ateu perto de mim, eu mandava ela tomar naquele lugar. Eu ficava putaça com um ateu perto de mim. Não podia pintar um ateu perto de mim que eu queria linchar ele. Então, essa foi a minha passagem, né? Não aconteceu nada de ruim, pelo contrário, eu estava super bem na época, ó, estava com o melhor emprego do mundo. O meu filho morava comigo, morava sozinha. Eu gastava R$ 300 no meu cabelo por mês. Eu tinha um cabelo loiro lá nas costas, eu era crente top, eu era crente moderna, eu era linda, eu tinha sapato de salto alto para fazer, eu ia toda de social para a igreja, de saia pelo pé. A minha vida estava maravilhosa. E de repente, do nada, chegou o ateísmo para ficar, né? E eu fiquei com o ateísmo. Mas, tipo, não aconteceu nada. Tipo, tava tudo de boa. Muitas pessoas acham, né? Olham pra minha cara e falam, nossa, com certeza você sofreu. Eu falei, não, cara, meu pai nunca me abandonou. Meu pai nunca deixou nós passar fome. Nós saíamos para restaurante com meu pai. Andava de carro, viajava pelo Brasil, ia na Serra do Rio do Rastro, ia em São Joaquim. O nosso pai nunca violentou a gente. Eu tive o melhor pai do mundo. Todos os melhores tios do mundo. Nunca aconteceu nada na minha família. Não tem um caso de estupro na minha família. Então, tipo, eu fui criada, eu tinha tudo. Eu não tinha nenhuma necessidade de virar ateu. Nenhuma mesmo. Mas tem pessoa que sim, como eu te expliquei no começo, né? Que o que leva ela a alcançar o ateísmo é uma dificuldade. Muito bem, obrigado. Acabou as perguntas, né? Então, essas eram as 3 perguntas. Tem gente agora ali no chat ali falando que o debate não é assim, mas a gente falou que não ia ser um debate. Porque eu acho o debate entre ateu e religioso uma coisa completamente inútil, porque os dois partem de princípios metafísicos completamente diferentes. Então, o diálogo, ou seja, teria que haver um debate sobre, talvez algum dia a gente possa fazer,
sobre Sim. as condições de possibilidade para um debate entre um ateu e um religioso. Mas aí a gente Sim, debateria sobre as condições de possibilidade, mas eu não vejo possibilidade. Eu e acho seria um totalmente debate, inútil. né? Não seria um de placas tectônicas da vida. É, Então, eu vou fazer as minhas perguntas para você, que eu tenho tá. dúvidas. Obrigado. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Eu nem anotei no papel, tá na minha cabeça, gente. Estou tão bagunçada a minha vida hoje, tomei multa no trânsito. Minha pergunta para ti primeiro, eu não vou separar como você separou, porque eu não sou Tá. inteligente para isso. A minha primeira pergunta seria: você, né, como uma pessoa católica, né, como uma pessoa que acredita em Deus, como que você acha que um dia você vai ver Deus frente a frente? Assim, como que você imagina que vai ser esse futuro, né? Não sei se você consegue imaginar, porque quando eu era crente eu conseguia imaginar o céu e Deus e Jesus. Como que é na sua mente? Como que vai ser o dia que você vê ele? Bom, então, sim, acredito, né? Porque esse é um dogma da Igreja Católica, um dogma cristão, o fato do céu, né? Da visão beatífica. Claro que a nossa mente ela já está povoada por imagens que a própria tradição, né, já colocou na nossa mente. Então, o céu com os anjos, né, tocando trompetas, a Virgem Maria, Jesus Cristo, Deus Pai, um Senhor barbudo, né? Então, claro, quando eu penso essas imagens, é impossível não pensar nessas imagens, né? Sendo católico, é impossível não pensar no céu assim. Só que, de outro lado, também, esse céu parece ser uma coisa chata, parece ser uma coisa tão sublime, né? Tão, talvez, despersonalizada, tão magnífica, que, pô, passar a eternidade inteira num céu assim, parece ser chato. Parece ser uma coisa que um momento vai, né? Você vai cansar daquilo. Mas o que eu, pessoalmente, penso que, quando eu imagino o céu, e que realmente eu espero chegar lá, né? Acho que antes vou ter que passar um tempo pelo purgatório, mas isso é outra história. Como eu imagino o purgatório também. Tomara que não consiga ser santo nessa terra e ir diretão para o céu, né? Segura o coco, irmão. Mas, né? E então, eu imagino realmente a Cristo como pessoa, como homem, né? A pessoa, pensa na pessoa mais legal que você conhece, pensa na pessoa que você passa tempo com ela e você não sente o tempo passar, de tão agradável que é estar com aquela pessoa, né? Eu penso no céu assim, né? Como estar com Cristo, como uma pessoa que eu amo, e realmente o tempo não vai parecer estar passando, porque ele é tão bom, ele é tão amável, ele é tão legal, que posso passar a eternidade inteira com ele, né? Então, essa é a minha visão. E isso você pode, mas isso aí é uma imaginação sua, isso aí não, né? Você faz isso para se consolar. Pode ser, mas o fato é que a partir de um momento em que você tem uma vida de oração, em que você tem uma vida espiritual, os grandes místicos, né? E eu pude experimentar, não sou um grande místico, nunca tive nenhuma experiência mística, mas quando você realmente está em união com Deus, quando você realmente entra um pouquinho na vida mística, você já percebe que você pode passar horas em silêncio na capela ou em algum lugar, e aquilo é a melhor experiência que tem, né? Então, por essa pequena experiência, eu já imagino que o céu vai ser bom, né? Claro que nessa terra a gente não consegue, não vou conseguir ficar 20 horas de joelho, porque meu joelho material vai se arrebentar, né? Então, materialmente eu não vou conseguir, né? Mas espiritualmente, acredito que vai ser assim. Então, mas você acredita que você vai ficar frente a frente com ele, você não tem uma ideia de como seja, porque às vezes foi descrito, né, a imagem dele, né, o olho brilhante, né, e o cabelo branco, tem algumas descrições de algum ele, né? Você tem uma imagem diferente na sua mente ou você lê a Bíblia e tenta imaginar, tenta colocar aquelas características nele? Você acha que ele tem um corpo, que ele é presente mesmo, como a gente? Ele não é espalhado, né? Assim, uma voz espalhando no universo. Não. Ele tem uma matriz, né? Ele tem a matriz Como central. Católicos, sim, como católicos, o catolicismo é a religião materialista por excelência, né? Porque nós estamos apegados, desde os sacramentos, que são coisas materiais, né?
pensa na Eucaristia. A Eucaristia é Deus, né, Jesus presente, só que em forma material, em forma de pão. Nada mais material do que isso, né? Então, o catolicismo ele nunca vai ser uma coisa etérea, uma pura ideia. Isso é deísmo, né? Isso é o deísmo dos iluministas, de Voltaire, Rousseau, né? Uhum. Que pensam numa ideia, na sabedoria. Não, não, não. O catolicismo é totalmente o oposto disso. É material mesmo. Ou seja, você vai estar lá com o seu corpo e você vai tocar Cristo no corpo dele, né? Esse é o dogma. E eu acredito realmente nisso. Eu acho isso fantástico. Ou seja, nenhuma outra religião, eu acho, conseguiu pensar nisso, né? Se é uma coisa inventada pelo catolicismo, é uma coisa genialmente inventada. Foi genial o suficiente porque o Maomé, ele até tem eles fizeram, né, um apocalipse também bem baseadinho na Bíblia, porque os católicos vieram primeiro que os muçulmanos, né? E então o Maomé era casado com uma mulher cristã, né? E ele gostava da cultura judaica, então ele pegou, né, misturou lá o cristianismo, o judaísmo, e eles têm um apocalipse também que é material também. Eles também acreditam na vida material, mas com certeza foi espelhada no catolicismo. Exato, foi com certeza espelhada. Isso aí, com certeza. Eu desativei os comentários porque eu tava vendo o teu rosto cheio de laranjinha e coisinha e eu comecei a me irritar. Verdade, né? Cheio de emojis. E então, vamos para a segunda pergunta, né? Eu sei que você acredita em Deus, né? Que Deus faz parte do universo, tudo. Mas você sabe que se o universo não tem fim, né? Você conseguiria imaginar o final do universo, onde que ele acaba, mesmo que ele acabasse nas mãos de Deus, como que isso funcionaria fisicamente, né? De acordo com o que a gente observa, tudo tem um começo e um fim, né? Uma coisa estendida, ela vai acabar, e o próprio céu vai ter altitude, latitude. Então, para todos os lados tem uma medição. Você acredita que o universo é infinito? Tipo, eu queria saber se tu imagina isso, se o universo não tem fim, né? Mesmo que seja pela vontade da tua religião, por vontade de Deus. Você acredita que é infinito? Não acredito. Não. Eu acho uma impossibilidade. Não, nem é tanto por não acreditar, mas é uma impossibilidade metafísica mesma, né? Ou seja, tudo que nós vemos, tudo que é material, é, por definição, né? Porque é material, finito. Então, o universo, como universo material, ele é finito. Se eu aceitasse, se eu admitisse que o universo é infinito, eu estaria admitindo que o universo em si mesmo é uma divindade, ou seja, possui um atributo de Deus, né? Então, eu cairia aí, sim, no panteísmo, no espinosismo, né? Em tudo isso. Então, metafisicamente não tenho como admitir que o universo é finito, né? E é exatamente pela finitude do universo, né, que nós cristãos tentamos provar. Não, então se existe o finito, se existe as coisas finitas e o universo é finito, tem que ter uma coisa infinita, né, que dê fundamento e sustento para este finito, né? O finito tem que se resolver no infinito. Só que o infinito não pode estar contido dentro do finito, né? Por isso Deus não está dentro do mundo, mas Deus é separado do mundo. Se eu entendi. Entendendo, acho que eu tô pegando a tua ideia. O universo, no caso, seria como se fosse um planeta, né? Várias galáxias. Aqui tá, o universo é finito. Isso até eu acredito também em algumas questões, porque as galáxias elas podem ser o produto, né, de alguma explosão, né? Expansão, sei lá. Mas isso, você acredita que é o corpo é Deus que protege o universo, o infinito, esse espaço é infinito? Como que é? Na sua mente, assim. Bom, na verdade, eu sou muito cético quanto a toda a ciência moderna. Desde que começou né, desde Descartes, Newton, eu sou muito cético. Acho que teve muita pilantragem ali. Então, esse negócio assim de bilhões e bilhões e bilhões de galáxias que existem no mundo girando a não sei quantos milhões de quilômetros por hora e tal, não sei. Pode ser que seja assim, mas eu não consigo ver com meus olhos. Eu tenho que acreditar nos cientistas que dizem isso, né? Então, eu não sei se é assim. Mas ainda... Acho que tá travando, né? Peraí. Alô? Tá... Daqui a pouco já volta. Voltou aqui, eu tô te escutando. Foi?
normal e tô me vendo normal. Só falta a tua imagem voltar. A minha imagem ficou parada? Voltou, pode falar. Tá. Então, pode ser que o universo seja esses Foi. bilhões de galáxias, pode não ser. O fato é que Não, tá. ele é finito. Então, ele teve um começo, vai ter um fim, né? E o mais importante para a doutrina cristã, para os católicos, é que ele foi criado, né? Isso é a coisa mais importante, porque existia com o averroísmo, e uma doutrina também aristotélica da eternidade do mundo, que o mundo existiu desde sempre. Então, houve todo um debate na Idade Média entre Santo Tomás, Boaventura, né? Para ver se o mundo, se tem possibilidade de o mundo ser eterno, né? Claro, nós acreditamos por revelação. Planeta Terra, no caso. Por revelação. Planeta Universo, Terra ou universo em geral. Ah. Universo em geral, uhum. Então, Santo Tomás de Aquino dizia, olha, racionalmente, a gente não tem como refutar a eternidade do mundo. Não tem. E ele coloca todos os silogismos, todas as possibilidades, e a eternidade do mundo, ela é racionalmente certa. Ou seja, não tem como refutar. Nós sabemos que o mundo foi criado, então, pela revelação, porque Deus nos revelou que o mundo foi criado, né? Então já entraria num tema de fé. Aí parte pro criacionismo, né? Exato. Mas sim, o maior problema, sabe qual é o maior problema do criacionismo? É que você não tem, é como se você visse uma casa construída, né? E viessem várias pessoas de várias religiões diferentes uma da outra, né? E falassem assim, foi o meu pedreiro que construiu. Aí vem outro e fala, não, foi o meu pedreiro. Não, foi o meu pedreiro que construiu. Aí todo mundo ia dizer que foi um pedreiro com nome diferente, né? E você não sabe quem que é. Quem que foi, né? Mas aparentemente o que eles chamam de construção, né? Foi construída, com certeza, a casa de material seria construída por uma pessoa, né? Não tem condição de dizer que ela se formou na natureza. Exato. Já uma árvore, né? Porque construção é uma coisa humana. É uma coisa que só a gente faz, né? Deuses não fazem isso, né? A natureza ela é de outra forma, né? Então, uma árvore nascer, é possível ver ela se formar sozinha. Você coloca uma semente no algodão, você vê a natureza trabalhar. Ela realmente está viva, a natureza realmente existe. E ela é real, ela está aqui com a gente, né? A gente respira oxigênio, a gente tem um metabolismo, a gente vê que o mundo pode acabar, a gente, né? Não sabe se vai cair um meteoro aqui, não tem segurança nenhuma, não tem amparo nenhum. A gente sabe que tá... A gente vê o coronavírus aí, né? Mas o fato de você achar quem foi que construiu o mundo, na minha opinião, ateísta, é muito pequeno, né? Porque, assim, quem constrói é o humano. A natureza, ela surge. Ela surge sem a necessidade de ninguém colocar a mão. Você não coloca a mão numa semente, ela vai cair no local certo, vai chover, né? Vai ter um monte de suposição que aconteça. Mas pode cair num lugar onde não chova. Então, ela vai secar com o sol e vai morrer, a semente vai morrer. Foi uma cagada, né? Não teve nenhum Deus para proteger aquela semente. Mas, se ela cair no lugar certo, ela vai nascer. É isso que aconteceu com a vida do planeta Terra. Caiu no lugar certo. Deve ter acontecido em vários outros planetas, na minha opinião, né? Mas aí... Ou seja, essa é a genialidade. Ou seja, pelo menos a isso, nós temos que dar um grande mérito ao aristotelismo, né? E também à escolástica, porque soube pegar, tá bom, o que nós vemos é isso aqui, ó. A caneta ou a semente que caiu ali, tá? Nós vemos isso com os nossos olhos, com a nossa experiência. Para provar a formação, né? Como que o mundo funciona, né? O funcionamento só, né? Não o surgimento. Não a origem, né? Do zero. Não, exatamente. Então, aí você vê isso. Isso é o único que você vê, beleza? Mas esse movimento dessa semente exige um movimento anterior, né? Que exige o motor anterior. E aí... Então, exato. Ou seja, é uma explicação... é uma explicação metafísica que vai chegar lá no primeiro motor imóvel de Aristóteles e tal, que eu não aceito. Vamos dizer assim, eu não aceito essa explicação metafísica porque me parece absurda você passar da natureza, do movimento aqui, para um primeiro motor, tá? Ok. O problema do primeiro motor é que, assim, ó, a gente sabe como que a molécula se comporta,
como que a gente tem a biogênese que explica, tem o evolucionismo, né? Tem a origem do planeta, né? Tem os vestígios que os arqueólogos já encontraram, que a Terra teve pegando fogo, teve congelada. Então a gente sabe que há uma transformação nesse planeta aqui. Mas dizer que o universo esteve parado, né? Que teve que ter um motor, que teve que ter um motor para iniciar ele, é errôneo, né? Da parte de qualquer filósofo famoso do passado, mesmo eu sendo um Zé Ninguém, eu falo, é errôneo porque não há nenhuma teoria na ciência que comprove que o universo um dia esteve parado. Então ela não faz sentido nenhum. Ela não faz sentido como argumento. Mas o argumento não é que o universo esteve parado, ou seja, o argumento não é tanto do movimento espacial que nós falamos, né? Sim. Mas o movimento enquanto passagem de potência a ato. Então, o ato de criação de Deus não é pegar uma coisa parada, que não tinha movimento espacial, e dar um empurrão nela, né? Porque nós usamos essa analogia porque para nós ajuda a entender, né? A nossa mente limitada ajuda a entender mas dá isso, para entender, né? Agora, a criação, nós não temos uma percepção sensorial de uma criação ex nihilo, de uma criação do nada, que é a criação de Deus, né? Ou seja, nós fazemos analogias, mas então a passagem de potência a ato, isso é o que o motor imóvel faz, é a criação, né? Então, uma passagem mas, assim, uma coisa que não existia, ele coloca na existência, porque ele mesmo é a existência. Né? Quando você coloca que algo, né, que você chama de Deus, que tem corpo, que mandou o filho para a terra, que furou a barriga lá e que está com um buraco na mão, quando você usa esse motor imóvel, aparentemente seria o pai de Jesus, né? Quando você usa uma filosofia praticamente deísta, né? Porque o tomismo é meio que deísta, não tem religião. Ele é meio deísta, sim. Mas não é como o deísmo que o Deus é ausente, né? O aristotelismo. Porque o deísmo... O tomismo juntou o aristotelismo com a revelação, que é o cristianismo, né? Mas o tomismo, o aristotelismo, sim, ele seria meio deísta, porque esse Deus, ele não é pessoal, ele não ama os homens, ele não conhece o mundo, ele só conhece a si mesmo, né? E conhecendo a si mesmo, nesse ato, ele dá origem ou põe em movimento ao mundo. Aí sim, né? Então, o problema de uma pessoa católica usar o São Tomás de Aquino para validar o Ial, né, que é o Javé, está exatamente na questão de que o tomismo, os tomistas, eles não têm um Deus garantido, né? Eles só usam a lacuna que existe dentro da ciência, que ninguém tem resposta, né? Nem a ciência, nem o ateu, nem o crente, ninguém sabe. Eles usam uma lacuna que afirma que o universo teve um começo, sendo que ninguém tem provas de que ele começou, né? Ou que ele sempre existiu. Então já não... a primeira vida de São Tomás de Aquino não faz sentido mundialmente, porque serve para pessoas criacionistas, com certeza. Quem quiser ter garantia na religião, né, e entender como que Deus criou o mundo, como que Deus é importante, ler a primeira via seria legal, né? Mas para as pessoas infinitistas, que incluem muitos ateus e chineses, né, os taoístas, nós aceitamos que se ele é infinito de tamanho, porque ele não pode ter fim, ele não pode acabar. Como que ele vai acabar dentro do quê? Dentro de outra coisa. Dentro dessa coisa, dentro de outro quê? A gente sabe que, olhando para o microscópio, a gente tem molécula, tem átomo e tem a realidade quântica. Então, o universo é infinito de dentro para fora e de fora para dentro, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo e de baixo para cima. Ele é infinito do avesso. Se você parar para imaginar, você dá um nó na cabeça e você parar de pensar, senão você vai ficar louco. Então, ele é magnânimo. Um apelido, um vulgo magnânimo. Ele é incrível. E as pessoas negam ele. Negam a mãe natureza, negam o espaço. Eles não aceitam que esse poder todo se originou sozinho ou sempre existiu. Porque eles não conseguem entender ele. Ninguém consegue imaginar o infinito. Então fica mais cabível a gente achar que teve um começo, porque tudo que o ser humano vê começa e acaba. E ele está fixado nisso aí. Ele é fixado com começo e fim. Tudo que ele olha tem que ter uma quina que vai acabar ali. Mas não é assim que funciona a lei do universo. A gente sabe que não, né? Olhando pelo telescópio, a gente sabe que os planetas estão flutuando no nada. Não existe lei de gravidade no espaço. E também não existe lei de finita lá. Do mesmo jeito que aqui na Terra não existe nada flutuando, porque aqui tem a lei da gravidade, lá no espaço não tem esse negócio, lá tem a relatividade. Então o infinito lá também tem, ele é um infinito. E aqui na Terra temos coisas finitas, incluindo a gente, que nasce, morre e é finito.
A gente é muito Uhum. pequeno, a gente é uma bactéria que vive uns 70 anos e tchau. Praticamente não valeu a pena nada que você fez aqui. Então eu É, acredito assim, né? então, Que a, por é, isso que e é por isso que eu fala. digo, ou seja, nós partimos de pressupostos, de princípios irreconciliáveis, né? Por isso que um É, debate completamente difícil, entre um diferente. ateísta e um tomista, um teísta, né? Vai É, ser tão complicado, porque a partir da Idade Moderna entra o princípio de imanência. Então, se você aceita o princípio de não contradição, o princípio de transcendência, que é exatamente isso, né? Você pode passar das coisas finitas que nós observamos, que já são transcendentes ao meu próprio pensamento. Ou seja, eu pego uma caneta e ela não é o meu próprio pensamento, né? Eu posso passar dessa até chegar a Deus, né? Esse é um princípio que, se você aceita, tipo, é impossível você não chegar a provar Deus. Então, dentro deste princípio, é impossível existir ateísmo, né? Já a partir do código cartesiano, né, do eu penso, logo existo, o homem está preso dentro do seu próprio pensamento. Então, já é difícil sair de mim mesmo. Então, depois, sair, então, de uma coisa que eu nem sei se existo, se eu nem sei se existe, que é uma coisa que está fora de mim, então eu não sei se o que eu estou percebendo existe de verdade, para uma coisa ainda transcendental, que transcende essas próprias coisas, aí é absolutamente impossível, né? Então, por isso que eu digo, uhum. por isso que eu não gosto, odeio debates sobre a existência de Deus. Só debate, É, eu acho que só existe um debate válido entre vocês, ateístas, nos princípios de vocês. Então, pega um com princípio educação, né? princípio imanentista kantiano e pega um princípio imanentista, sei lá, existencialista e vão debater. Aí é muito legal. Aí eu acho super, É, pegar nossa, um um tema. debate muito bom. E, não sei, a debate sobre a existência de Deus de um tomista com não sei, com um malebranchista, que tem uma outra visão, né? Aí eu acho muito legal. Muito, né? Por isso que. Eu prefiro me chamar de infinitista. Uhum. Tipo, no meu caso, o universo, talvez ele não seja igual que nem aqui, com essas galáxias aqui. Talvez em uma certa oposição, ele mude completamente a realidade dele. E tenha coisas inimagináveis que a gente não imagina porque a gente nunca foi lá. Uhum. Então, para mim, ele é infinito, com certeza ele não tem fim. E a natureza dele é desconhecida, assim como diziam os mestres chineses há bem 5 mil anos atrás, né? Que o ser humano nunca vai conseguir entender o universo, né? Ele nunca vai conseguir entender, mas ele pode tentar compreender ele. Ou seja, né? Uhum. Você trabalha com a ciência, você trabalha com o equilíbrio do teu corpo, da tua mente, de acordo com o tal, né? De acordo com a natureza. Que é o único que você pode fazer. Não tem escapatória e nem o ateu pode provar que Deus não existe, nem o crente pode provar que Deus existe, nenhum cientista, nenhum crente, nenhum ateu pode provar que o universo é infinito ou finito. E acabou, é só isso que existe. Uhum. E tem gente que cisma, só que quando a gente fala de provar deuses, o problema da Bíblia é exatamente os fatores bíblicos que vão contra a realidade, né? Como Jesus ressuscitar. Não tem prova disso, né? Ninguém ressuscita. Maria engravidar sem homem, não pode. Contra a biologia, não existe. Né? Impossível. A gente sabe hoje com a biologia que é impossível. Antigamente até pegava essa história, porque ninguém sabia o que era um óvulo, o que era um espermatozoide, né? Tanto que hoje em dia não acontece mais isso, né? Não está nascendo mais nenhum profeta do Espírito Santo aí. Acredito que não vai nascer, porque a mulher não vai pagar esse mico, né? Mas, então, os problemas são os fatores históricos, né? Que eles carregam no livro de mitologia deles. Porque se fosse exatamente só sobre deísmo, né? Ou sobre tomismo, sobre o universo, criação de universo, o cara seria respeitável, né? Para debater com o infinitista. Mas quando ele puxa a Bíblia, daí ele lascou, porque o ateu pode refutar qualquer religião. É, Menos a teoria de universo da pessoa, porque daí já é pessoal, né? Tipo, a pessoa acha que alguém criou. Aí ela diz, ó, eu sou católico, mas eu não vou falar da minha religião, eu vou falar sobre como eu imagino o universo. Aí já é outra história, né? é, Agora, uma pessoa vir exato. provar que Jesus ressuscitou é impossível. Não, não tem. É um dogma que a gente tem que crer. Você pode provar, talvez, mas até mesmo a prova histórica, ela é muito. Ou seja, claro que nós, como dogma, realmente acreditamos que Jesus viveu naquele tempo, baixo aquele imperador, que nasceu de uma virgem, né, e tal. Agora,
os relatos históricos, né, que eu provo, não, realmente, historicamente é assim. Eles não são uma prova do teu dogma, eles simplesmente são, talvez, um ponto a mais para você, né, um ponto a mais para você, mas eu não... Ou seja, provas históricas, para mim, são muito fracas, muito fracas. Napoleão conquistou Waterloo no dia tal... Não, perdeu a batalha de Waterloo no dia tal, tal, tal. Cara, até isso aí, que, tipo, todos os historiadores falam, vai que amanhã descobrem um documento que, na verdade, foi no dia depois, né? Então, ou seja, provas históricas, para mim, são muito, muito fracas, né? Então, exatamente nós queremos por isso realmente, que então, a ressurreição é um dogma. É um dogma que você dogma precisa de ter fé. fé. Você precisa ter fé para crer, que vai passar todos os limites da sua razão, né? Com certeza. Exatamente. E é esse é o problema do Dead de placas tectônicas. É gente que vem tentar provar que tem provas de que com provas comprovadas de que a Bíblia está comprovada. Que todas as histórias ali estão comprovadas. Isso é impossível. Você, como padre, acabou de falar, né? Nem na história do Napoleão Bonaparte deve estar certo. É impossível, está correto. E religião não se prova, a religião é fé. Agora, conversar sobre o universo, sobre vida, sobre morte, aí dá para debater numa boa. Mas o cara fazer uma live de 10 placas tectônicas para provar que o Deus da Bíblia existe, aí não, né? Aí é impossível. Ele não vai ganhar nunca o debate. É muito mais espinhoso, porque entraria em método histórico-crítico, método literalista da Bíblia. Realmente precisaria de todo um tratado e ver também o status questiones, ou seja, porque muitos teólogos já trataram isso durante a história. Então, você pegar agora e me falar disso dogmaticamente tal, é assim, não. Me mostre assim, todo o estado da questão. Essa questão já foi debatida durante séculos. Primeiro, me mostre onde estamos hoje neste debate. Quando você conseguir fazer um resumo de onde estamos agora, sim, a gente pode começar a conversar sobre isso. Aí sim, aí é um debate legal. Aí é uma conversa inteligente. Mas você chegar já com os argumentos prontos, sem todo o historial da questão, não, é pura perda de tempo. Pura perda de tempo. E, tipo, os caras chegam no debate e dizem assim, eu vou provar que Deus existe. Daí eles vêm e falam assim, da onde que veio o mundo se Deus não existe? Mano... Essa é a sua prova? Tipo, essa é a sua miserável prova? Você está usando uma lacuna que nem a ciência, nem ateu e nem crente pode comprovar. Se você conseguir me provar, você ganha um prêmio Nobel. Você vem no 10 de placas tectônicas e prova a tua religião, a religião certa do mundo, né? E prova que da onde veio o universo. Daí você vai ganhar até da NASA, você vai ganhar até dos astronautas. Você vai lá e você vai ficar famoso, rico. Que ninguém tem como comprovar a existência do universo ainda, é impossível. Só tem dogmas, que nem você citou, né? Tem o São Tomás de Aquino, né? Com o início, tem os taoístas com o infinitismo, tem os ateus, tem várias religiões, né? Hinduísmo, que também no hinduísmo o universo se refaz. Então, é questão de fé, gente. Até a minha fé do infinito é uma fé. De qualquer forma, eu tenho fé no universo, né? É aquele ditado, né? A gente tem fé que o universo tá com a gente no colo como se fosse um papai, né? Mas a gente sabe que ele é hostil. Ele pode incinerar todo mundo do nada sem culpa. Ele não tem culpa disso. Ele é um universo hostil. Ele tá apenas funcionando. É o organismo dele. Então eu jamais ficaria braba se acontecesse uma chuva de meteoro na Terra. Eu não xingaria o tal. Porque ele tá trabalhando. Ele tá funcionando. Eu não tenho culpa. Eu não posso conversar com ele. Mas eu posso sentir ele e enxergar ele, né? Na natureza. O universo é a única coisa que existe, né? No caso, né? Nessa filosofia. E, bom, eu acho que é válido também uma crítica aqui, não sei se tem protestantes aqui assistindo, mas também o fideísmo protestante, né? Penso em Karl Barth, por exemplo, que dizia que é impossível você fazer uma analogia entre, ou seja, partir dos entes que você vê e chegar a Deus, né? Porque você sempre vai criar uma espécie de idolatria. Você nunca vai chegar no Deus de verdade, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus da Bíblia, né? Em Jesus Cristo. É impossível. Ou seja, então, o princípio católico da analogia antes, de você partir das coisas para chegar no Criador, né? Do tomismo e tal, leva à idolatria, né? E esses, ou seja, os protestantes, é uma crítica muito forte, né? Mas que depois acaba caindo no fideísmo, tá? Então, se eu não posso partir dos meus próprios sentidos, não posso partir das coisas criadas, então é a pura fé.
Então, não me peça explicação sobre a minha fé, não me peça explicação, porque é impossível explicar. Se eu for tentar explicar, eu vou cair em idolatria. Então, cair em idolatria, eu já perdi o meu... E isso é um grande problema. Um grande problema. Você já percebeu... Você já percebeu que os protestantes, eles dizem que a Igreja Católica é errada, 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 mas se você prestar atenção nos filósofos que teve na Igreja Católica, de tudo que eles escreveram, e de que eles não falam aquelas línguas estranhas e também, né, não fazem essas loucuras, são bem mais educados, né, tem a missa para que vai quem quer e acabou, não ficam na rua se humilhando, pedindo seguidor. E, tipo, eles usam às vezes, por exemplo, São Tomás de Aquino, para lutar contra mim, como se eu não tivesse explicado milhões de vezes que eu sou infinitista. Não funciona comigo início, não tem início para mim. E eles são protestantes, estão usando São Tomás de Aquino por quê? Se tu não é católico, você não estava falando mal de católico? Eu fico indignada com esses caras, demais. E depois vai para a igreja falar de canto labassúvias, né? Bom, então, eu acho que acabou nossa live, né? Já vai, daqui a pouco vai vencer. Obrigado a todo mundo que participou. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram, para quem quiser gravar, quem quiser bater print. Então é isso aí, gente. Boa noite para vocês. Tchau, Padre Iago. Obrigadão, Ravena. Até a próxima. Bênção. Valeu, Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigada. Até a próxima. Obrigadão, hein? Valeu, gente.